Trabalho de Biologia, do aluno Kleber Gustavo Souza Pinheiro, convênio A, professor Tiago, assunto Reino Plantae. Bom, nesse pequeno vídeo eu vou falar um pouco sobre os 4 grupos de plantas e as características evolutivas dele ao decorrer do tempo. Primeiro eu gostaria aqui de falar das briófitas. As briófitas são os musgos, hepáticas e anthoceros. São plantas pioneiras, ou seja, as primeiras a habitarem o ambiente terrestre. São pequenas, com 5 centímetros a maioria. Vivem em ambientes úmidos e sombreados. São rizóides, cauloides e foloides. Controlam a erosão do solo, reservam águas e nutrientes. São avasculares e não possuem vasos condutores de seiva, ou seja, por isso o tamanho pequeno delas. Transportam substâncias por osmose e difusão. Não apresenta tecido de sustentação. Ausência de vasos condutores e tecido de sustentação. Meio ambiente para fecundação, ou seja, elas vão precisar do meio ambiente para fecundar, pois os gametas são flagelados. São dioicas, ou seja, de sexos separados. São plantas criptogramas, que têm o sistema reprodutor oculto. Basicamente é isso. Passando aqui, temos as pteridófitas. As pteridófitas nada mais são que esporófitos dominantes. Segundo grupo, habitaram o planeta terrestre. Possuem raízes, caules e folhas, ou seja, mais uma característica diferente aí das briófitas. São cormófitas por conta disso. São vasculares, possuem vasos condutores de seiva, ou seja, mais uma característica aí diferente, né? Elas já vão possuir tecidos de sustentação, já vão possuir algum tamanho, né? Diferente da outra, apesar de ser um tamanho pequeno, mas não é tão pequeno assim. A presença da vascularidade cresce mais. Vasos condutores responsáveis pela sustentação, vivem em ambientes úmidos e são criptogramas que nem as briófitas. Gimnosperma. A gimnosperma ela vai possuir algumas características diferentes dos dois grupos até agora, pois ela vai ter semente, mas não tem frutos. E um exemplo comum dela é a araucária ou o pinheiro do Paraná, né? Que é o nome mais comum ouvido por aí. A maioria delas são grandes, de grande porte, que nem a sequoia, e de médio porte também. É difícil ter árvores pequenas assim, parte do grupo de gimnospermas. Elas vão possuir plantas vasculares, possuem raiz, caule e folha, porém com 2 características diferentes aí, distintas dos 2 grupos até agora, que são os estróbilos e as sementes. O gameta masculino não é flagelado, ou seja, mais uma característica aí diferente das 2 grupos até agora vistos. É transportado dentro do órgão de pólen. Os estróbilos não possuem elementos de atração para os polinizadores, por isso são polinizados pelo vento, ou seja, são anemófilas, que são basicamente polinizados pelo vento, não precisa de abelha, algum animal para ser polinizado. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois não dependem da água do ambiente para a fecundação. Seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção contra desidratação. Possuem a presença de tubo polínico, que foi um fator de conquista para que elas dominassem definitivamente o planeta terrestre. Passando adiante, temos as angiospermas. Elas são plantas vasculares traqueófitas. Possuem raiz, caule, folhas, flores, ou seja, uma característica agora presente vai ser flores, semente já tinha e vai ter frutos agora, ou seja, flores e frutos. Não necessitam de água para que ocorra a fecundação, são hidroindependentes. Suas flores produzem néctar que atrai animais, que acabam polinizando as plantas. Ou seja, as flores têm uma coloração diferenciada e muitas das vezes um cheiro diferenciado para atrair os polinizadores, como abelha, morcego, entre outros. São fanerogramas, ou seja, tem a presença de flor. E os animais que levam pólen não são mais anemófilas, ou seja, elas não são polinizadas agora pelo vento,
e sim pelos animais. O sistema reprodutor, né, que é visível agora, e é basicamente isso. Obrigado, esse foi o meu trabalho. 5 minutos aqui de vídeo, né? Um trabalho pequeno, um vídeo pequeno, só mesmo mostrando as características evolutivas ao longo dos anos e o passar do tempo.